Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria ter você aqui junto comigo para a nossa 8ª aula do curso Apocalipse. Eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui, porque na verdade já é praticamente ou é a metade do nosso curso, que tem 15 aulas, e a gente chegou aí na 8ª. Então sou muito grato a Deus pela sua vida e quero agradecer ao Senhor agora, orando juntamente com você. Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado, o Senhor ter nos guardado. O Senhor, ó Pai amado, tem colocado em nosso coração esse desejo de aprender a palavra, esse desejo de te conhecer mais. Eu peço, Deus, que o Senhor continue abençoando esse meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando essa aula, que ele possa permanecer firme. Eu sou grato ao Senhor pela vida dele, pela vida dela. Sim, Deus, opere poderosamente. Continue fortalecendo, incentivando. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Querido, te convido a abrir sua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 12. Lembrando que na aula passada, a aula 7, nós trabalhamos com o ciclo 3, a primeira parte dele. Eu dividi esse ciclo em duas partes, porque tinha alguns detalhes que eu queria trabalhar mais especificamente na aula passada, que não queria que misturasse com o assunto dessa aula, por questão de ênfase. No entanto, hoje nós chegamos aí nessa segunda parte do ciclo 3, iniciando assim a nossa 8ª aula. Então abra comigo agora em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12 e 13. Eu quero ler inicialmente com você, porque essa parte nos fala sobre um cuidado que Deus tem para com o seu povo. Deus demonstra o amor para com seus eleitos, para com seus, cuidando da vida deles. Olha o que diz para a gente o versículo 12 e o versículo 13. Eu quero ler com você. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados ou abençoados, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Percebam que anteriormente, a gente viu na última aula, tem uma série de vozes que são ditas, são assim proclamadas, trazendo juízo sobre a terra. No entanto, o povo de Deus é bem-aventurado porque ele morre, ele sofre, ele passa por lutas e dificuldades, mas eles descansam das suas fadigas em Deus. Em Deus. As obras deles acompanham. Então aqui está esse cuidado do Senhor para com o seu povo. O povo de Deus sofre nessa terra, sim, mas Deus zela por ele. Deus o abençoa. E por fim, esse povo que sofre, esse povo que passa por dificuldades, ele vai repousar e descansar com o Senhor. Mas aí o texto prossegue no versículo 14 em diante até o versículo 20. Eu quero ler por partes com vocês, porque em linguagens um tanto diferenciadas, ele trabalha com um assunto principal, esses versículos. Então quero ler com você a partir do versículo 14 inicialmente, que nos diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Bom, aqui é um relato resumido do retorno glorioso do Senhor Jesus. É um relato resumido do fim dos tempos. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, ele tinha uma coroa na cabeça. Então não era um anjo qualquer. O anjo saiu depois,
gritando o santuário, dizendo para aquele que estava sentado na nuvem que chegou a hora, está na hora da terra ter a sua ceifa, né, da seara já está pronta, já amadureceu, então está na hora de recolher os frutos dessa seara. Aqui é um retorno, é um relato, melhor dizendo, dessa vinda gloriosa do Senhor Jesus sobre as nuvens. Aquele que tem a coroa sobre a sua cabeça virá ceifar, recolher os seus frutos, porque eles já amadureceram. É assim que diz o texto para a gente. E o texto ainda prossegue do versículo 17 ao versículo 20, dizendo assim para a gente: Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Agora sai um anjo tendo a foice afiada. Não fala de um ser com coroa, aqui fala de um anjo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz o que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Percebe que aqui já é uma ceifa para que essas uvas que foram ceifadas fossem lançadas no local de cólera, no local de ira. Versículo 20 fala para a gente: E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, aqui a ira foi tão grande que os freios dos cavalos, quer dizer, teve uma espécie de inundação com sangue, né, com o caldo que saiu dessas uvas. Aqui, gente, é uma linguagem metafórica, simbólica, o que é muito comum em Apocalipse, para retratar ira. Retratar ira. Ou seja, o lagar era o local onde as pessoas colocavam as uvas e pisavam as uvas, né? Hoje nós temos aí tecnologia para processar o suco de uva, processar o vinho, mas na época como era feito? Eles pisavam no lagar e o caldo que saía desse fruto ia escorrendo, e desse caldo ele era fermentado e se fazia o vinho, né? Então a imagem aqui traz essa cena de Deus pisando as uvas, esmagando as uvas com seus pés. Então aqui é uma representação da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram. Percebem aqui, o versículo 20 fala que o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar. Ou seja, a uva são as pessoas que foram ceifadas, aquelas que não se arrependeram, ok? Foram pisadas pelo Senhor, e o sangue, ou seja, é um cenário de matança, um cenário de ira de Deus. Então muitas vezes é difícil para as pessoas assimilarem a ideia de que Deus se ira. E Deus se ira, e isso vai se concretizar quando ele vier em glória, porque ele vai punir aqueles que não se converteram. De semelhante modo, aqueles que se renderam ao Senhor Jesus vão ser recolhidos para descansar e reinarem junto com o Senhor, certo? Vão receber o galardão de suas obras, vão reinar junto com Cristo em novos céus e nova terra, vão desfrutar dessa nova vida agora encarnada no novo corpo também com Jesus. No entanto, aqueles que não se arrependeram sofrerão a cólera de Deus. Meus queridos, nós terminamos aqui o ciclo 3. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o ciclo 4, que pega o capítulo 15 e o capítulo 16. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você entender que Deus cuida do seu povo, que Deus vai resgatar o seu povo, que Deus vai recolher o seu povo, o próprio Cristo. A palavra fala em 1 Tessalonicenses que nós nos encontraremos nos ares com o Senhor e assim estaremos para sempre com Ele. Mas o texto também fala que existirão aqueles que serão recolhidos, só que para sofrerem a ira, a cólera de Deus. Que o Senhor te abençoe e eu te aguardo assim na nossa próxima aula. Deus abençoe.